Bom dia, turma. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo de física e vamos estudar ultrapassagens de móveis no movimento uniforme. Então aqui eu tenho dois probleminhas para a gente poder trabalhar. O primeiro deles é um trem-bala com velocidade constante de 234 km por hora atravessa um túnel de 620 metros de extensão. O comprimento do trem-bala é de 160 metros. Qual o intervalo de tempo para atravessar o túnel? Então, o que vai acontecer aqui? Primeiramente, a gente tem que separar os dados que ele está dando para a gente aqui. Então, a gente vai separar os dados do trem e o dado do túnel. Então, aqui a gente tem o trem, ele tem 620 metros, tá? E a velocidade dele é de 234 km por hora. Então, o que a gente vai precisar fazer aqui? Primeiro, transformar essa velocidade. Então, essa velocidade de 234 km por hora, a gente vai dividir por 3,6 para achar ela em metros por segundo. Então, vamos separar aqui os dados. Então, o meu trem, ele tem 620 metros e uma velocidade de 234 km por hora. Que se a gente transformar em metros por segundo, essa velocidade vai ser de 65 metros por segundo. Tá? Agora o nosso túnel. O nosso túnel, ele tem 160 metros de extensão. Então, o que vai acontecer aqui? Esse cálculo ele vai ser parecido com aquele cálculo que a gente fez dos encontros dos móveis. Tá? Então, como é que a gente vai armar isso daqui? Primeiro, a gente faz a equação horária do trem, que a gente vai chamar ela de SA. Então, a equação horária do trem, a gente vai pegar somente a velocidade do trem e vamos ignorar o tamanho dele. Então, a velocidade do trem é 65, a sua função horária vai ficar 65t. Agora, a função horária do túnel, ela vai funcionar de que maneira? O túnel ele não tem velocidade, certo? Ele é um objeto imóvel. Ele vai pegar a extensão do túnel mais a extensão do trem. Então, a função horária ela vai ser 160 mais 620. Então, a função horária do túnel vai ser de 780 metros. Agora, a gente precisa fazer igualar as funções horárias e a gente vai ter 65t igual a 780. Nós vamos ter igual a 780 dividido por 65, que vai dar exatamente, vamos lá, fazer aqui rapidinho, 780 por 65, vai dar 12. Então, nós temos 12 segundos, tá? Então, o que a gente pode ver aqui? Para a gente poder fazer o cálculo de quanto tempo um trem vai demorar para atravessar um túnel, uma ponte e qualquer outro tipo de coisa, a gente precisa montar as duas funções horárias, tá? Função horária do móvel, que é o trem, e a função horária do imóvel, que é o túnel e a ponte e qualquer outra coisa que ele esteja atravessando. A função horária do móvel não vai ter o tamanho do móvel. Esse tamanho vai ser acrescentado no tamanho do imóvel, caso vai ser o túnel ou a ponte. Tá? Depois basta você fazer igual ao encontro mesmo, você vai igualar as duas funções. Agora vamos ver quando a gente está ultrapassando outro móvel. Então aqui agora eu tenho dois trens que se deslocam sobre o trilho paralelo, ou seja, você tem um trem aqui, vamos dizer, no trilho esquerdo e um trem aqui no trilho direito. Você tem que determinar o intervalo para que o trem ultrapasse completamente o outro.
Então aqui a gente tem esse trem A aqui e temos o trem B. A gente pode reparar que eles já estão encostados, certo? Então o início do trem que está atrás, ele está na mesma linha que o final do trem que está na frente. Então não existe uma distância entre eles. Então o que a gente vai ter que fazer? Vamos seguir o mesmo exemplo daqui de cima. Vamos separar as funções horárias do trem A e do trem B. Então vamos lá, o trem A tem 32 metros de comprimento, igual está aqui na figura. A velocidade de A é de 20 metros por segundo, então ela já está na unidade correta. A extensão do trem B é de 40 metros. E a velocidade do trem B é de 15 metros por segundo, então também já está na unidade correta. O que a gente vai fazer aqui? Montar as funções horárias. Então, novamente, função horária do primeiro vai ser só a velocidade. Então, nós temos velocidade vezes o tempo. Função horária do segundo, nós vamos precisar da velocidade dele e vamos somar o tamanho dos trens. Então, eu tenho 40 mais 32, que vai dar 72. Mais a sua velocidade, que vai ser 15. Agora a gente vai igualar as duas funções, então a gente tem SA igual a SB, que vai ser 20t igual a 72 mais 15t, que nós vamos ter 20t menos 15t igual a 72, 5t igual a 72, t igual a 72 dividido por 5. Então aqui nós vamos ter 1, sobra 2, 22, que vai dar 4, que vai sobrar 2 de novo, que vai dar 4. Então a gente tem 14,4 segundos. Então esse é o tempo que ele vai demorar para poder ultrapassar o segundo trem, certo? Então aqui a gente já pegou como é que a gente vai fazer o esquema, tá? Então aqui nós temos calcular as duas funções horárias, lembrando que a função horária do trem que está ultrapassando vai ter só velocidade, e a função horária do trem que está sendo ultrapassado, ele vai ter a soma do tamanho dos dois trens, tá? Então aqui, ó, 32 mais 40, da onde saiu 72. Agora uma parte curiosa aqui, que não pediu aqui no problema. Mas como é que eu vou saber quantos metros eles andaram até que a ultrapassagem ela fosse concluída? Então eu faria o seguinte, eu pegaria esse tempo de ultrapassagem e substituiria na função horária do trem que está ultrapassando. Então, por exemplo, quero saber quantos metros eles andaram até a ultrapassagem ser concluída. Então eu vou pegar os 20 da velocidade, vou multiplicar pelo tempo de ultrapassagem, certo? Então aqui eu vou ter 288 metros. 288 metros foi a distância que eles percorreram até a ultrapassagem ser concluída. Quando deu os 288 metros, esse trem estava completamente na frente do outro trem, tá? Então tava ele lá na frente do outro trem. Aí a ponta do trem estava encostada no fundo do vagão do outro trem que estava na frente. Então é isso que acontece, tá?